Amados e preciosos santos do Senhor, peregrinos e estrangeiros a caminho da pátria celestial. Está escrito de nós na Bíblia, está escrito a nosso respeito, que Deus iria encontrar um povo que, quando fosse visitado pela graça do Senhor e recebesse a incomparável, inimaginável, misteriosa redenção pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, eles seriam totalmente transformados de cidadãos da terra para agora cidadãos do céu. Aleluia. Adorado Deus e Pai, o que teríamos nós, Senhor, a pregar, senão Jesus Cristo crucificado e Jesus Cristo ressuscitado? O que teríamos nós mais a adorar do que Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado? Senhor, o que mais precisaríamos saber, se não somente Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado? Ó precioso Deus, riqueza nossa, tesouro nosso, razão da nossa existência. Tu és o ar que nós respiramos, Tu és a vida que nós vivemos. Tu és, Senhor, a razão de estarmos vivos nesta terra hoje, recebendo ainda mais uma vez a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de voltarmos para Ti, para casa. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, nosso tesouro, que nesta manhã o Senhor mesmo fale ao coração do seu povo, porque a verdade eterna é tão contrária a tudo que nós vemos e conhecemos, que muitas vezes o nosso ser quer repelir, quer ignorar, preferiria não saber, como que vivendo em uma anestesia, uma letargia. Não me fale, não me fale, porque não podemos suportar a verdade que declara que este mundo vai passar e nós também, mas que a verdade é depois, a realidade é a eternidade. Oh, quão miseráveis nós somos, Senhor. Quão miseráveis nós somos sem o Espírito Santo de Deus, sem a preciosa salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque, Senhor, a igreja de Cristo é um povo, não é um prédio, não é uma instituição, não é um ministério. Não, 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 não. Basta da mão do homem na obra de Deus. Nada disso passará para a eternidade. A igreja de Cristo são aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, porque todos foram chamados, mas é o grupo daqueles que ouviram a voz do seu pastor, reconheceram, e a partir daquele momento eles foram desconectados da sua vida da terra e conectados com a realidade eterna do céu. Foram desconectados desta terra passageira, deste corpo temporal, esta barraca terrestre. E quando ele chama de barraca terrestre, ele quer dizer, é temporário, é de passagem,
ela envelhece, ela rasga, ela desbota. Mas o Senhor preparou para nós um corpo glorioso, uma casa, um edifício, não feito por mãos, um corpo glorificado, eterno no céu. Aleluia. Obrigado por tão grande salvação. Te agradecemos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados. Eu soube de surpresa que eu viria trazer a palavra hoje, mas na verdade, a palavra está dentro de nós, não é? Não temos nem que nos preocupar muito, porque o Senhor que habita em nós, Ele fala conosco, e isto é maravilhoso para nós. Aleluia. Amados, a Bíblia chama o corpo de Cristo de corpo. E faz uma analogia, uma associação do corpo de Cristo com o corpo humano. Aonde um conjunto de órgãos, de células, de isso e de daquilo que eu nem sei mais o nome, formam um todo e cada um tem a sua função. E vocês já descobriram que essa parte do corpo que sou eu aqui, só sabe falar da eternidade, né? Eu sou uma parte do corpo, que gosta muito de falar daquilo que eu entendo, porque o Senhor me concedeu a graça de viver. Recentemente, antes de ontem, ou ontem, não sei, não temos dormido, porque a voz do Senhor tem chegado até nós, fazendo soar a trombeta de Deus na terra, e depois nós vamos ouvir um lindo testemunho muito sério, de uma criança, que Deus avisou, para uma criança, que Ele está vindo, e este anúncio é primeiramente para esta criança, para a sua família, e para esta igreja, amém. Então, amados, o profeta do Senhor, ele veio ao ar e ele falou conosco 2 dias atrás. E é muito impressionante porque o Senhor agora, eu acredito que à medida que o tempo se aproxima, Deus vai revelar mistérios que Ele ainda não revelou. Deus vai revelar coisas que outras gerações não precisavam saber, porque na verdade não era o tempo deles. Então esta igreja que somos nós, temos que estar andando no Espírito, para entendermos o mover de Deus. Lembrem-se que quando Jesus veio, a dispensação na terra mudou. Nós, a igreja de Cristo, a igreja dos gentios, nós somos um povo bem-aventurado, porque nós não vivemos a era da lei. Nós já nascemos na era da graça. Então nós não tivemos que passar por todos aqueles processos de purificação pelo sangue dos animais, de ter 648 leis para cumprir, todas aquelas ordenanças que não tinham poder para purificar do pecado, apenas cobriam temporariamente e anunciavam cada vez que aquele sacerdote degolava aquele cordeiro, que antes previamente deveria ser inspecionado, ele tinha que ser perfeito. Quando o sacerdote degolava aquele cordeiro, ele estava dizendo: o Messias virá, o Cordeiro de Deus virá.
E Ele vai derramar o verdadeiro sangue e vai executar a verdadeira redenção. Eu quero que os amados entendam que os mistérios de Deus são realmente misteriosos para nós. Vocês acham que algum daqueles sacerdotes sabiam que aquele que viria seria um homem e não um animal? Você acha? Que eles podiam imaginar que aquele cordeiro que era sacrificado no templo era apenas uma sombra de alguém que viria como homem? Amados, não. A resposta é não. Não tinha como saber. Não tinha como entender. Mas em todos os tempos, houve pessoas na terra que Deus conseguiu transmitir o plano eterno dele para estas pessoas. Os profetas, e um muito importante foi Davi. Davi, a Bíblia fala, e nós todas as gerações reconhecem que Davi era um adorador. Repousava sobre ele o espírito da adoração. E Davi foi algo maravilhoso para nós, mostrando que sempre aqueles que têm fome e sede de Deus podem alcançá-lo em qualquer geração, em qualquer lugar. Davi viveu o tempo da lei, mas pela busca dele diante de Deus, é como se o relógio dele atravessasse e ele entrasse na dispensação da graça. Davi entendeu que Deus não se agradava de sacrifícios e ofertas, nem do sangue de animais. Deus queria um coração contrito e quebrantado. Deus queria um coração temente, um coração sedento. Então Davi conseguiu entender isto e tornou-se conhecido como homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que neste ministério nós somos um povo que fomos despertados pelo Senhor. No nosso tempo, nesta geração, o Senhor cumpriu a palavra que está escrita em Mateus 25, versículo 6. Todos nós conhecemos a parábola das 10 virgens, Mateus 25. Tudo na Bíblia fala de sempre dois grupos, amados, sempre dois grupos, dois destinos. Sempre, desde o início, vocês vão ver, depois da queda. E em Mateus 25, fala do último tempo, do momento quando finalmente iria acontecer na terra o maior evento que esta terra já viu depois da cruz de Jesus: a ressurreição dos mortos e a transladação dos vivos. E eu quero e eu preciso que todos entendam isto muito bem. Então em Mateus 25, versículo 6, ele diz que à meia-noite, ou seja, na hora, quando o noivo vem, ouviu-se um grito: saí ao seu encontro. Então a palavra de Deus fala que toda a igreja dormiu, adormeceu, perdeu o foco, estava focada na terra, perdeu o foco do céu. Mas Deus, tão bondoso e tão misericordioso, considerando a última geração antes da vinda do Senhor como a geração que teria mais pecado e estaria mais mergulhada na apostasia mortal, entenda-se,
enveredou por outro evangelho. O evangelho da terra, o evangelho do dinheiro, o evangelho de buscar as coisas desta vida, um caminho largo e multidões seguindo e indo para o inferno. 2 Coríntios 11, outro evangelho, outro Jesus, outro Espírito. E assim Deus prova os corações. Porém, nós estamos vivendo o tempo do despertamento. E nós temos que louvar a Deus por isto. Então, o profeta do Senhor, ele veio e mais uma vez ele falou sobre o evangelho eterno. O evangelho não é esta Bíblia. O evangelho são as boas novas do Deus Todo-Poderoso no céu, anunciando para o homem que ele abriu a porta que tinha sido fechada para o homem, a porta do céu. Ele está anunciando que todos os que quiserem voltar para Ele, todos aqueles que se desviaram, perderam-se, foram cortados dele em Adão, agora podem voltar para Ele. São boas novas. Aquilo que era impossível, o próprio Deus fez. Quando o pecado, a desobediência, entenda-se por pecado. Neste ministério nós precisamos focar no que é o pecado. Você pensa em pecado, você pensa em adultério, você pensa em homicídio, você pensa em mentira, você pensa em roubo. Isto não é o pecado. Estas são consequências do pecado, fruto do pecado. O verdadeiro pecado que gera todos estes pecados é a incredulidade. Quando Deus diz, não matarás. E então, você ouviu esta lei, a lei divina, a lei perfeita, mas ainda assim você não controla o seu ímpeto. E quando você tem o ódio, o desejo de matar, você mata. Você não, né? A pessoa, o ser humano, mata, mesmo sabendo que não deveria matar. Estou dando um exemplo forte, porque temos visto pessoas normais, que não eram assassinas normais, matando por ira, por ódio, por contradição, porque foram contrariados. Estamos vivendo esta geração. O pecado é a incredulidade, quando Deus disse, se você me desobedecer, você não vai ter parte comigo. O teu destino será o destino dos desobedientes. O lago de fogo. Só para começar, eu nem ia começar por aqui, mas eu peço que os amados coloquem para mim Mateus 25. Eu acho que é o versículo 45. Dá uma olhadinha para mim se é isto. Jesus está explicando que o inferno, o lago de fogo, a condenação eterna, não foi feita para o homem. Vê se é o 48. Qual? Ah, o 41, é para cima, 41. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Mais uma vez, dois grupos, um à direita e um à esquerda. De qual lado você estará? Toda esta ministração vai fazer uma pergunta para você. Neste dia, de que lado você vai escolher estar? A tua escolha é agora. E ele explica para que é que foi criado o inferno. Apartai-vos de mim, malditos, amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado não para o homem, não para nós, mas para o diabo e os seus anjos. Ouçam,
O lago de fogo não foi preparado para o homem, foi preparado para os anjos rebeldes. Porém, Deus está separando uma humanidade na terra agora. E é isto que cada ser humano está fazendo na sua vida. Desde o início, desde Adão, está decidindo onde passará a sua eternidade. Então, o profeta do Senhor disse: o objetivo do Senhor Deus ao criar o homem é porque Deus queria este ser, este filho criado com a sua própria mão. Veja, Deus moldou o homem, nos moldou a própria imagem e semelhança dele. Meu Deus, ele é santo. Ele nos criou santos em Gênesis 1, 26 e 27. E então em Gênesis 2, 7, ele soprou a eternidade dentro de nós. E a próxima parte foi o estabelecimento do padrão celestial e da lei exata de Deus. Então o Senhor diz para Adão, Gênesis 2, 16 e 17: se vocês tão somente obedecerem a lei exata da vida eterna, a lei exata da obediência voluntária. E o que quer dizer voluntária? Você deveria tremer quando você ouve isso. Eu tremo. Voluntária é assim. Deus diz: não toque. E Ele espera. E você vai com a sua mão como uma criança, olhando para Deus e toca. O que acontece se eu tocar? Isso quer dizer que Deus te dá um comando, mas Ele não te força a obedecê-lo. Alguém me ouviu? Isto já deveria ser motivo, e é na minha vida motivo, de clamor e choro constante. Ah, se eu pudesse transmitir para vocês esta verdade que eu quero transmitir hoje, e eu conseguir transmitir, você vai chorar dia e noite implorando ao Senhor que não te deixe desobedecer, que não permita que você se aparte dele, porque você entendeu que se você desobedecer, você está desqualificado para o reino. Jesus veio para nos dar poder para obedecer. Ele te deu e me deu poder para obedecer. Mas para isto, você tem que jogar fora a incredulidade, crer e falar: eu vou obedecer. Em mim não há poder, mas em Cristo eu tenho este poder. Então, amados, nós vamos entender que a nossa vida não começou na terra, bem como a nossa redenção não começou na terra. A Bíblia é clara. Em Efésios 1, ele diz: Deus Pai, Ele nos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo. Romanos 8, 29 e 30, ele diz: e aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele chamou. E aos que Ele chamou,
Ele mesmo justificou. Se eu explicar, todos os que estão aqui, quando eu vejo esta igreja e vejo outras igrejas, você pode ver claramente a diferença do caminho estreito e o caminho largo. Mas os que conseguem enxergar o caminho estreito, eles realmente são escolhidos de Deus. O Espírito Santo te ajudou. Louve a Deus por isto. Amém. Então, amados, eu quero começar, como sempre, no livro do Gênesis, no capítulo 3. Eu tracei para vocês a gênese da nossa criação. Quando você vai em 1 Pedro, capítulo 2, você vê que ele diz que o cordeiro, que nós não fomos comprados por ouro e prata perecíveis, ou seja, Deus não nos comprou com as riquezas inúteis, perecíveis deste mundo. O preço da nossa redenção foi o sangue do cordeiro, que foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Amados, nós somos eternos. Não olhe a sua vida nesta terra como se você aparecesse do nada aqui e fosse viver aqui para sempre. Você está aqui com um único objetivo: para escolher onde você passará a sua eternidade. Bem-aventurados aqueles a quem o Espírito Santo ilumina e eles entendem que este homem que nós celebramos aqui, por todas aquelas enfermidades, quem entende um pouco, sabe que ele poderia ter morrido naquele dia. Foram muitas situações graves, trombose, derramamento de sangue, derrame, ele poderia ter morrido ali. Meningite bacteriana, tudo junto. E quando eu ouvi o testemunho, eu falei: o senhor entendeu o que Deus fez? Sim, nós vamos celebrar a tua cura física, mas eu te falo, o Senhor te deu mais tempo para procurá-lo. Porque se o Senhor tivesse saído desta terra, será que o Senhor estaria pronto para se encontrar com o Deus Santo? Então, aqueles que foram iluminados, eles andam nesta terra como peregrinos, eles estão de passagem. A pátria deles não é aqui, é lá. Isto se chama vida eterna. Então eu expliquei, nós fomos criados, mas nós já existíamos no coração de Deus. E o profeta do Senhor disse: a redenção do homem é um mistério tão grande que até os anjos ficam curiosos. O que vai acontecer? Como é que é possível? Deus expulsou, Deus não matou, Deus não jogou no lago de fogo já com os anjos caídos? A nossa redenção é um mistério. Por isso, desprezar esta redenção não tem comparação. É a eternidade separado de Deus junto com os demônios, o diabo e os seus anjos no inferno. Não tem como, não tem como. Então, nós fomos criados, e então quando chega no capítulo 2, 16 e 17, Deus estabelece a lei exata da vida eterna. A lei exata da vida eterna é obedecer a Deus. É obedecer. É escolher a obediência. Eu quero ser tão simples, meus irmãozinhos. Eu quero tanto que todos deem um pulo, sabe, daqui para lá, sem ter que passar por um monte de coisa, de doutrina, de igreja, de regra, de ensino, de estudo bíblico.
Ouça, se tudo isto não crucificar a tua carne e não gerar em você o homem novo, agora a imagem e semelhança de Cristo, que é a imagem de Deus, todo este ensino só vai servir para te condenar mais. Não dá tempo, nós temos que avançar, e o Senhor está aqui, e o nosso tempo está sendo abreviado. Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado. Então quando chega aqui, há uma lei que Deus estabeleceu para Adão, para Eva e para todos nós, porque nós estávamos aqui. Eu vou falar mais uma vez uma das revelações mais poderosas que Deus deu na minha vida. Que tenho eu com Adão, Senhor? Por quê, Pai? Que justiça é essa? Que por causa de um homem que eu nem conheço, que eu nem sei quem é, eu fui separada de ti? Eu era uma católica, não se esqueça, eu não sabia nada. Mas eu acho que mesmo alguém que nasceu no berço evangélico deveria fazer essa pergunta, você não acha? Mas tudo isso começou com Adão? Mas que tenho eu com ele? Eu nasci no ano de 1998. Como? Como que o pecado de um homem que morreu, que viveu há 4.000 anos atrás me afetou? E Deus me deu esta visão, e eu entendi o maior mistério da nossa vida. Pensa, uma multidão aqui, todos enfileirados. De repente Deus diz: voltem. E cada uma destas pessoas, homens e mulheres, eles começam a voltar ao ventre materno. E esta mãe volta ao ventre da mãe. E esta mãe começa a acontecer um rewind. Todos começam a entrar de volta nos ventres, até chegar em Noé, até chegar em Eva, até entrar em Adão. E o Senhor me falou naquele dia: você estava nele. Você olha para a sua vida, tem alguém lá na tua ascendência, uma que você nem sabe quem era essa vovó lá, 300 anos lá atrás. Você estava nela ou nele. As consequências do que ela fez te afetam até hoje. Famílias são amaldiçoadas por causa de algo que aconteceu há 700 anos atrás, onde você estava, e Satanás tomou posse de toda a descendência daquela pessoa que fez aquele pacto com ele. Isto quer dizer que quando Adão andou com Deus, em obediência, como está escrito, Adão andou com Deus. Nós andamos com Deus, nós estávamos lá. Quando Deus deu a ordem para ele, entenda isso. Se você entender isto, esta palavra vai se abrir e você vai viver esta palavra. Toda a humanidade foi contemplada em Adão. Vocês entenderam, conseguiram entender que todos nós estávamos lá? Então você vai entender que você andou com Deus, você era dele, você o amou. Quando Deus chegava, provavelmente eu devia pular dentro de Adão. Ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. Eu acho isso, amados, porque quando Jesus veio na minha vida, foi isso que aconteceu.
É como se eu tivesse distraída. É um pouco pior, tá? Eu estava num lugar muito terrível no espírito. E de repente eu levantei os olhos e eu vi ele. Quando eu vi ele, eu comecei a correr e a gritar: o Senhor veio, o Senhor veio, o Senhor veio por mim. A nossa alma reconhece o Senhor. A nossa alma tem fome de Deus, tem sede, porque todo ser humano andou com Deus em Adão. Mas também a tragédia, quando Deus deu uma ordem, a lei exata da obediência e da vida eterna, obediência voluntária não forçada até hoje, meu Deus. Ali eu vi quando Adão estava prestes a desobedecer, porque Deus falou aqui, Gênesis 2, 16 e 17. Deus dá uma ordem. Seria bom colocar, amados. Deus dá uma ordem, Gênesis 2, 16. De toda a árvore do jardim você pode comer. Deus deixou tudo para eles, pode comer tudo. Mas agora eu vou te pedir um teste de obediência. Nesta árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, tá bom, Adão? Essa árvore você pode comer todas, mas filho, esta aqui não. E quando você vê a sequência do versículo 17, hoje eu sei que quando Deus me dá uma ordem, eu não devo questionar. Se Deus me fala, paga isto, eu não tenho que virar e falar, por quê? Se o Senhor não me explicar por quê, eu não pago. Ou, vai aqui. Por quê? Eu só vou se o Senhor me explicar. Hoje eu sei que quando você entende que uma ordem é dada por Deus, você não questiona, você obedece. Quando você ver aqui o Senhor falando um porquê, é uma resposta, talvez a uma pergunta interior: por que não pode comer dela? O Senhor disse: por quê? Já que você quer saber, eu vou te dizer. Porque no dia em que dela comeres, certamente, é certeza, que vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer algo que nunca aconteceu. Você vai morrer. Amados, eu preciso que todos nós entendamos isto. Gênesis de 1 a 3 é a nossa história. Você tinha que saber esse livro de cor, como nós estamos aprendendo. Por isso eu não prego outra palavra até que isto seja firmado em todos. Quando Deus dá uma ordem, essa ordem não pode ser questionada. Mas quando nós questionamos, começa um problema sério. Nós abrimos uma porta muito séria. Então quando ele fala, vai morrer, mesmo que você não soubesse o que é morte, se Deus falou não é não, alguém está me entendendo? Aí você vê, vai comigo lá, João, o Evangelho de João. Bom, eu só quero continuar aqui porque no capítulo 3 você vê que ele desobedece, porque ele não crê que Deus vai cumprir a palavra dele e vai matá-lo. Quando nós vamos a João capítulo 16, no versículo 8, o Senhor está falando da maravilhosa missão do Espírito Santo. Oh, amados, hoje foi trazido para nós pela supervisora um cântico maravilhoso. Oh, Espírito Santo,
Tu não és apenas bem-vindo aqui. Tu és necessário. Nós precisamos tanto de Ti. De Ti depende a nossa eternidade. Se o Senhor não viesse, nós nunca entenderíamos o que está escrito. Quanto mais viver o que está escrito. Então Ele está falando da missão deste tesouro que é Deus conosco. É Deus vivendo em nós. É Cristo em nós. Jesus disse que Ele voltaria para nós na pessoa do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, o Consolador, Ele convencerá o mundo, todos nós, de 3 coisas: do pecado. Aí você pensa, Ele vai me convencer que quando eu sonego o imposto, eu estou roubando. Não importa se o governo é ladrão. Eu vou virar um ladrão porque o governo é ladrão? Não mesmo. Se há uma lei que eu devo pagar o imposto, eu vou pagar. O assunto de Deus é comigo. Eu não vou virar um ladrão porque o governo é ladrão. Não é disso que Ele veio te convencer. Ele vai convencer do pecado. Versículo 9. Porque não creem em mim. Eu preciso muito que todos entendam que Adão desobedeceu e Eva desobedeceu, os nossos primeiros pais, porque eles não creram que Deus iria trazer a morte. E isso é para você hoje. Se você entender isso, metade da sua caminhada está feita. Deus disse que se você não nascer de novo, João 3, você não vai ver o reino. O reino de Deus vai ser sempre uma fumacinha. Nem existe para você, você nem sabe, você acha que é depois. E se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer de novo, espiritualmente, você não vai entrar lá. Você acredita nisso? Se você acreditar, você vai tratar de buscar de todo o coração manter, preservar e desenvolver o teu novo nascimento. Porque você quer entrar no reino. Está vendo uma coisa básica? O pecado é não crer. Quando Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas não pense que você vai entrar lá misturado com o mundo, fazendo o que o mundo faz, indo onde o mundo vai, desejando o que o mundo deseja. Não vai entrar. Neste lugar, você nunca vai ser enganado. Quero te falar verdades profundas, com meu coração quebrado, porque isso é para mim primeiro. Sem santidade, esquece o céu. Quando alguém nasce de novo, acontece um milagre. Aquela parede desaparece. E agora, o céu é real. O inferno é real. Jesus é real. Deus é real. E você começa a andar aqui olhando lá. Andar aqui olhando lá. Isto é vida eterna. Você já tem vida eterna? Quando você nasce de novo, nunca mais esta boca vai falar um palavrão. Estes olhos repousarão sobre imundícia. Se você nasceu de novo, estas coisas podem até brotar, mas você vai combater com toda a tua força. Você não vai mais suportar.
Quando você falar, já escapou, você, na hora, você se arrepende e vai purificando. Ele fala: purificai os lábios, pecadores. Você convive numa geração que fala palavrão. 9 entre 10 palavras, 8 é palavrão. Palavras torpes, palavras maliciosas, palavras corrompidas, de corrupção, de obscenidade. Você não vai mais suportar isto. Antes você se irava com as pessoas, com o jeito das pessoas. Não suporto a voz. Ai, não suporto quando faz isso. Você acha que no céu de Deus isso vai entrar? Agora, isto vai subir, porque a carne ainda está aqui. Mas cabe a nós o tempo todo rejeitarmos, porque Ele falou: se não voltarmos a Gênesis 1:26, a sermos santos como Ele é santo, porque em Jesus isto é possível, nós não vamos nunca ver Deus. Esquece, é o que o profeta falou. Não é apto para o céu. Se achar que o céu de Deus, você não precisa ser santo, você não precisa se separar do pecado, você não precisa se arrepender do pecado, então você não é feito para o céu. Você é para outro céu, do outro Jesus. O Jesus da porta larga, o Jesus que nunca vai te repreender porque Ele é pecaminoso. É aquele que vem como anjo de luz, mas Ele tem um rabo e um garfo. Ele é o caído que está se passando por Jesus, e nós estamos vendo isto direto nesta geração. Então em Gênesis 3 acontece uma tragédia muito grande. Tragicamente, o homem escolhe ouvir outra voz. E aí começou a tragédia. Então, amados, o verdadeiro arrependimento que nós temos que ter é pelo pecado que matou toda a humanidade, a desobediência. Mas Deus prometeu que Ele enviaria o socorro. E quando Deus promete, em Gênesis 3, no versículo 15, maravilhosamente, para quem não ouviu isso ainda, mas neste ministério isso é tão maravilhoso, é tão claro. Gênesis 15, o próprio Deus revela o evangelho eterno. Na hora, Ele vai lá e decreta uma maldição e o juízo sobre a serpente que enganou os filhos dele. Mas Ele usou isso como um teste, porque agora Deus vai desta maldição tirar um povo para Ele, que vai escolhê-lo. E o profeta do Senhor fala, eu preciso falar antes que eu me esqueça. Ele fala: o mais chocante é que esta redenção, que os anjos ficaram querendo saber como que vai ser, mas eles são tão pecadores, tudo que eles pensam é pecado, tudo que eles fazem é pecado, eles só desobedecem. Como é que eles vão entrar no céu? Se aqui, quando nós estamos na presença de Deus, a gente não pode nem olhar, a gente cobre os olhos. A gente não pode mostrar nem o pé, a gente cobre os pés, para dizer: santo, santo. Eles não ousam olhar. Como que este homem vai entrar no céu? Os anjos anelam ouvir. Está escrito na primeira carta de Pedro. Mas como é que Deus vai fazer isto? Tudo neles é pecado. E Ele fala: o mais incrível é que este povo que vai ser totalmente gerado de novo, a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus, ou seja, vão voltar à forma original. Aleluia! Você não vai, ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito. Estão te enganando. Não vai entrar. Só vai entrar lá
aqueles que voltaram à imagem e semelhança de Deus. Para isto ele veio. Aleluia. Então, Deus faz algo maravilhoso. Ele promete o Salvador. E o mais incrível para você ver como Deus é maravilhoso. Veja, Gênesis 4 acontece outra tragédia. Caim foi lá e matou, né? Não, isso porque Deus avisou ele antes. Caim, o pecado está batendo na tua porta. Deus avisou. Como ele avisou Adão. Adão, não toca. Quando Caim começa a ter inveja, a inveja do querubim caído, do anjo caído, entrou no coração de Caim, ele começa a ter ciúme do irmão santo. E ele começa a odiar. Por que Deus aceitou ele e não me aceitou? Por que Deus gosta mais dele? E ele começou a odiar aquele irmão Abel, por causa da santidade. E aí então ele começa, aquele ódio vai crescendo e Deus avisa: Caim, cuidado, o pecado está batendo na tua porta, você tem que resistir. Irmão, você está com raiva de alguém? Irmão, você está com inveja de alguém? Você está desejando mal a alguém porque você não suporta como aquela pessoa é perfeita? O pecado está batendo na tua porta. Arranca isso da tua vida. Arranca. Alguém está te incomodando, ou uma situação te incomodando a ponto de te amargurar? Arranca isso. Você está indo embora. Isso aqui vai ficar para trás. Morreu hoje, vai ficar. Você vai perder a tua salvação, a tua redenção, a tua entrada no céu por causa do que mesmo? O vizinho tocando funk? O filho fazendo isso ou aquilo? Olha como nós somos loucos. A salvação é tua, é individual, cumpre a você preservar. Agora Deus deu o aviso, mas ele não impediu. Caim matou Abel. Amados, nós não somos diferentes. Por isso que ele falou: o pecado é não crer. Então quando chegou aqui, Deus falou: se você não obedecer, se você me obedecer, eu vou fazer algo maravilhoso. Eu vou te pegar e eu vou te dar vida eterna. Mas se você me desobedecer, você não pode habitar comigo. Eu vou ter que te cortar de mim, te expulsar da minha presença. E eu sou a vida. Quando eu te expulsar, você vai morrer. Quer um exemplo didático? Pega uma árvore grande que você tem lá na tua casa, na tua calçada ou em algum lugar que você viu. Corta um galho grande daquela árvore e joga na calçada. Você passa lá no primeiro dia, ele está verdinho, não está? Você passa no segundo dia, ele ainda está verdinho, porque ele é um galho forte. Você passa até uma semana, às vezes ele está verdinho ainda. É como a florzinha que você corta e põe no vaso. Aquela vida vai durar pouco, porque ela foi cortada da fonte. Nós fomos galhos cortados de Deus. Alguém entendeu? Era impossível enxertar de novo, porque todos pecaram e foram escravos, nos tornamos escravos do pecado. Que maravilha! Passa 3 semanas, a árvore começa a ficar amarela. Passa às vezes até um mês, ela já está seca e é jogada no fogo. É triturada. É a nossa vida. Porém, não esqueça que Deus soprou a eternidade dentro de nós. A nossa alma jamais morrerá. Este corpo vai cair, mas a tua alma vai ficar olhando o teu corpo. E até aquele momento, este corpo que está aqui, ele comandava para onde você ia. E o Senhor fala:
todas as obras feitas por meio do corpo. Mas depois que você sair dele, você não tem escolha. Você será arrastado para o lugar aonde você pertence. Ou para o céu, para o norte. Ou para o inferno, para o sul. Nesta hora não tem mais escolha. O tempo da tua decisão de dominar este corpo é agora. Aleluia. Ah, Senhor Deus, ajuda-nos a entender onde tudo começou. E é onde tudo vai terminar. Adão morreu. Pelo pecado, pela desobediência, entrou a morte. Mas a morte não é a morte do corpo, porque Adão morreu e ele continuou vivo. Quando Deus fala de morte, é outra morte. É a morte que ele avisa: não tema os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Não tenha medo dos ladrões. Não tenha medo das enfermidades. Elas só matam esse corpo aqui. Não tema as catástrofes. Tema a Deus, que vai jogar o teu corpo e a tua alma no inferno, se você não receber com mansidão a tua redenção tão cara em Cristo Jesus. Então, quando chega em Gênesis 3, no versículo 23 e 24, o 23 é terrível. Ele diz: o Senhor Deus me lançou, te lançou para fora do jardim. O Senhor Deus, Gênesis 3, 24, me expulsou da presença dele. Eu quero compartilhar com vocês esta tragédia. Naquele dia, quando em Cristo, quando eu recebi Jesus, reconheci que eu era uma pecadora, e eu estava no inferno, e eu precisava dele, eu grudei nele para sempre. Naquele dia, na minha busca desesperada, o Senhor me levou como se eu fosse levada no tempo, e plum, eu caí no Éden. E eu vi a hora que Adão foi e comeu o fruto da mão de Eva. Quando eu vi aquilo, na minha experiência com o Senhor, eu gritei: não, não. Eu senti, presta atenção meus irmãos, a dor da separação de Deus. Eu estou te falando os mistérios profundos da nossa redenção. A tua redenção não é receber Jesus como Senhor Salvador, dançar, cantar, bater palma e depois receber uma pregação de o que mesmo? Como é que chama? Autoestima, o que mesmo? Eu nem sei. Motivacional, nem sei. Eu não quero nem saber desta árvore. O que se prega lá, eu apaguei. Eu decidi conhecer a Jesus, porque eu morri. E eu gritava, porque eu via que ali tudo começou. Por um pecado, todos morreram. Toda a criação morreu. Toda esta tragédia, guerras, fome, enfermidades, morte, veio por nossa culpa. Mas em Cristo, Ele fez um milagre. Ele me levou de volta. E eu falei: Senhor, o que teria acontecido se Adão não tivesse comido? Se ele tivesse feito como Jó, e ele falar: Eva, você está louca? Você comeu da árvore que o nosso pai disse para não comer? Eu não vou comer. Eu não vou comer. Porque Jó falou isso para a mulher dele: estás louca? Você está me mandando amaldiçoar Deus e morrer?
Está louca? Não, eu recebo da mão do Senhor o bem e o mal. O que Ele tiver para mim, eu recebo, bendito seja o nome do Senhor. E quando ali, eu falei, o que teria acontecido? Você já fez esta pergunta? Por favor, esta pergunta tem que estar dentro de você. Tudo começou ali, tudo isto aqui é porque algo por causa do que aconteceu ali. E eu vi, Senhor, o que teria acontecido. Ele falou: faça o que Adão não fez. Me obedeça. E você vai descobrir. Esta é a oportunidade em Cristo de voltar. O filho da obediência. Agora nós que estávamos em Adão, os filhos da desobediência, pela nossa morte com Jesus, nós somos crucificados, morremos para o primeiro homem, morremos para o pecado, morremos para o diabo, morremos para a nossa carne, morremos para este mundo e vencemos a morte. Alguém está me entendendo? Faça o que Adão não fez, obedeça, porque agora eu vou matar a natureza desobediente, a serpente em vocês, e eu vou gerar de novo uma nova criatura. Eu vou fazer novas todas as coisas. Eu vou recriar tudo. O povo que entender e me obedecer, eu vou transformá-los novamente à minha imagem. Eu vou voltar ao plano original. Santos como eu sou santo. Crucificados com Cristo para este mundo. E este mundo crucificado para eles. Porque eles agora têm uma nova pátria. Eles têm um novo lar. Eles são cidadãos da pátria celestial. Eles nunca mais vão morrer. Aleluia! Isto é o verdadeiro evangelho eterno. E este povo, eles voltam ao lugar de onde eles caíram. E você vê Deus dando comando. Eu vi o anjo voando no céu, Apocalipse 14:6. Ele tinha o evangelho eterno para pregar. É mesmo? O que falava esse evangelho? Temei a Deus. Temei a Deus. Você é mãe e tem uma criança muito desobediente. Ele te leva num ponto que você fala: se você não parar agora, eu vou te dar umas palmadas e vou te pôr de castigo. Aí ele te desafia e você não cumpre. Eu te avisei, não cumpre. Eu te avisei, não cumpre. Nós vamos perdendo o crédito. Mas lá com Deus, se Ele falou que vai ser separado dele, vai ser separado dele. Não tem como. Então agora este povo teme a Deus. Eles sabem que se Deus disse não, é não. E eles sabem que quantos pecados mataram Adão? Quantos pecados mataram todos os anjos do céu? E quando eu falo matar, quer dizer separou de Deus, separou da vida, trouxe morte, separação. Quantos pecados os anjos fizeram? Você acredita que se você, depois de nascer de novo, mentir, você começa a sua corrupção de novo? Aquela mancha começa a brotar de novo. Então você entende a maravilhosa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus,
que nos livrou da lei, do pecado e da morte. Romanos 8:1. Antes, um pecado, matava, não tinha chance. Mas em Cristo, Ele nos dá a oportunidade de arrependimento e de sermos restaurados. Amados, amem o arrependimento. É a bondade de Deus para nós não morrermos de novo. Mas os sábios que voltaram para Deus correndo, eles não querem largá-lo nunca mais, porque eles sabem, faz 30 anos, esta noite eu nem dormi. Eu chorei tanto com o Senhor esta noite. Senhor, 30 anos que eu estou correndo sem olhar para trás. Eu nem senti que foram 30 anos. Pai, eu quero tanto estar contigo. Pai, eu tenho tanto desejo, me perdoe desejar tanto. E Ele fala para mim, mas este é o seu chamado. Este é o teu chamado. É desejar, suspirar e gemer. Se você souber que você tem uma oportunidade única de conhecê-lo. Houve uma morte. Houve separação. Deus maravilhosamente fez o impensável. Ele veio como homem santo, como um cordeiro puro. E Ele pegou os pecados nossos e colocou nele. Aqueles que receberem esta morte substitutiva, Senhor, eu recebo, não terão que beber o cálice da ira no lago de fogo. Nem Jesus suportou o cálice da ira de Deus. E aí acontece um milagre. Deus pega, Ele me pegou e Ele me colocou em Jesus crucificado. Ele me tirou de Adão e me colocou em Jesus, porque era eu, a morte era minha, amado, o pecado era meu. E ali eu morri com Jesus. E eu criei nesta morte, eu amei tanto esta morte. Eu me considero morta para este mundo. Por favor, coloca para mim Colossenses 3. Porque acontece um milagre, meus amados. Um grande milagre. A nossa redenção é toda um milagre atrás do outro. Colossenses 3, versículo 1. Ele fala que com Cristo nós morremos e ressuscitamos. E ressuscitar significa voltamos para Deus. Fomos reconciliados com Ele. Leiam este versículo maravilhoso. Agora, se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, lembra, você estava em Adão, quando ele foi cortado você foi, mas Deus, quando você recebe este sacrifício por fé, Ele te coloca em Cristo, você morre com Ele em realidade, você vai ao inferno com Ele em realidade, mas você ressuscita com Ele em realidade. E quando você ressuscita, é uma nova criatura. Se ressuscitamos juntamente com Cristo, busca agora, a partir de agora, as coisas lá do alto, aonde Cristo está assentado à destra de Deus, versículo 2. Não buscai, não pensai, mas pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo está assentado
à destra de Deus. Não pensa mais nas coisas da terra. A nossa redenção nos desconecta daqui. Eu te pergunto, será que tem acontecido verdadeira salvação? De geração em geração? Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amados, a nossa história começou na eternidade. Uma tragédia aconteceu no Éden. E o maior arrependimento que pode existir na vida de um ser humano, entenda-se por arrependimento, é volta, tá? Não tem nada a ver, eu me arrependo por Adão, nada disso. Você se arrepende, porque naquele dia, pelo pecado de outra pessoa, você foi separado de Deus. Grave o que eu estou te dizendo. Pelo pecado de outra pessoa, você foi separado de Deus. Não deixa ninguém interferir na tua salvação com Deus. Pelo pecado de Adão, todos nós morremos. Mas Deus fez o impensável. Houve morte, houve separação, mas em Cristo houve oportunidade de voltar. Olha o arrependimento, voltei. Eu agora nada quero ter a ver com esta árvore do conhecimento. Eu quero a árvore da vida. Jesus veio para nos ressuscitar, porque todos morreram. E há dois tipos de ressurreição: os que dormem em Cristo, porque morreram em Cristo, em santidade, esperando por Ele, separados do mundo, purificando constantemente as suas vidas, buscando a Deus o tempo todo. Amados, isso sempre existiu. Eu estava conversando com as minhas irmãzinhas lá e eu disse: amadas, a verdadeira redenção se manifestou na igreja primitiva somente no 1º e 2º século. Quando entrou a mistura, a igreja começou a se perder. Nunca mais aconteceu redenção e ressurreição no nível da igreja primitiva. Não coletivamente, mas individualmente. Sempre houve alguém que morreu por Jesus, que viveu por Ele, que não se misturou, que não se contaminou. Esta pessoa sustentou a tocha do testemunho. Não mais coletivamente, entenda isso. Eles iam aos centenas e dezenas para os coliseus para morrer pelas feras. E eles iam adorando o Senhor. Eles iam para as estacas, eles iam para a fogueira. Grupos enormes. E quanto mais eles morriam, mais outros. Aquele povo que assistia falava: mas que Deus é este? Que eles não temem a morte? Será que eles sabem alguma coisa que eu não sei? Muitos eram convertidos diante daqueles espetáculos. E a igreja só cresceu. E ela foi forte porque ela não cedeu. Mas agora eu digo para vocês: nós, os que estivermos vivos, a igreja de 1 Tessalonicenses 4,17, nós, os que não vamos ver a morte, porque vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos, nós vamos ter que atingir a redenção plena. Alguém me entendeu? Pela desobediência, pelo pecado, entrou o ferrão da morte. Mas na hora que a trombeta soar, a morte vai ser destruída. Nós seremos glorificados, ressuscitados, significando que Jesus vai arrancar o ferrão da morte. Você vai ter que estar nesta posição.
Aleluia. Esta é a verdade. Então, amados, a busca de todos nós tem que ser para conhecer a Deus. Conhecer a Jesus. Ele disse, a promessa de Deus é esta, a vida eterna. E a vida eterna é o quê? Conhecer-te a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus. Conhecer, não é saber quem Ele é, não é estudar Ele. Voltamos à comunhão. Abre para mim em João 17. Vocês vão ver que coisa maravilhosa isto. Oh, como eu amo. Isso é uma adoração, amados. Isso é adoração. A nossa redenção é uma adoração a Deus. Porque cada palavra é uma adoração, é o cuidado de Deus, é o poder de Deus. Olha, no versículo 21, já aqui no versículo 3 de João 17, ele diz, a vida eterna é esta, te conhecer. Ou seja, sabe o que é conhecer? Está a resposta no versículo 21. Conhecer é isto, a fim de que todos sejam um. Um com quem? Entre nós? Não. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Olha agora, também sejam eles em nós. Aleluia. Amados, o sacrifício de Jesus nos levou de volta à unidade com Deus. Como um pecador poderia ser um com Deus? É porque Ele sabia que Ele iria tomar o nosso lugar e iria levar o nosso pecado. E agora nós poderíamos voltar a entrar em Deus novamente. Oh, que coisa maravilhosa! Oh Pai, olha Jesus orando, para que todos sejam um, como és tu, ó Pai. Jesus e o Pai eram um, mas Ele quer que nós sejamos um com eles, meus irmãos. Eu não sei se alguém quer, se alguém entende, mas você tem que buscar isso, você tem que querer. Tudo começa aí, por fé, não é por entendimento, porque às vezes não faz sentido. Para que eles sejam um conosco, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 23. No 22, olha, Jesus nos deu a glória dele. Ou seja, Ele nos cobriu, Ele nos vestiu de novo, porque nós ficamos nus. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu me deste. Para quê? Para a gente sair fazendo alguma coisa? Para voltarmos para Deus, para sermos um. Olha isto, eu neles, tu em mim. Eu neles, tu em mim. Para que Ele está falando de você e de mim, sejam aperfeiçoados. Como você é aperfeiçoado? Na unidade. Pega aquele pano sujo e coloca no sangue, na cândida do sangue. Enquanto o pano está lá e a cândida está aqui, não tem jeito de limpar. Enquanto você está aqui, o sangue está aqui, Jesus está aqui, não tem como. Mas quando o pecador vem e se une a Jesus, nós somos limpos, dia após dia, dia após dia. Aleluia. Para que sejamos aperfeiçoados na unidade com eles. Oh, que evangelho escondido. Aí no versículo 26 tem algo maravilhoso. Ele diz assim: eu lhes fiz, Jesus falando para o Pai, Pai,
eu fiz conhecer o teu nome para eles. E ainda farei conhecer mais, para que o amor com que tu, ó Pai, me amaste, esteja neles, e eu neles esteja. Voltamos à unidade, voltamos para casa. Mas como que tudo começa? Escolhendo a obediência, escolhendo o temor a Deus, escolhendo glorificar a Deus com a sua vida, não mais envergonhá-lo com o nosso mundanismo, com a nossa pecaminosidade, amando as coisas deste mundo, glorificando a Deus através de uma vida sóbria, uma vida sensata, centrada, separada. Você pode estar no teu trabalho, mas você não se envolve com a sujeira que acontece lá. O povo só fala de mulher, só fala de homem, só conta piada suja, fala palavrão, só tem obscenidades, só tem lascívias. Você está ali, mas você não é de lá. Você está fechado com Deus, você não participa. Ouse não participar. Os filhos de Deus não vão participar, porque eles não vão perder Deus por nada. E eles vão buscar conhecer Deus, ser um com Ele, através desta adoração. Senhor, agora eu te adoro. Senhor, obrigado, porque agora tu estás comigo. Aí você está cozinhando, não está mais ouvindo aqueles louvor do mundo e chacoalhando a sua carne. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Não, não é isso. Você está conectado com o céu. Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra da minha família. Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo por todo esse sentimento que eu estou sentindo. Esta amargura. Pai, isso nem mais faz parte da minha vida. Eu escolho perdoar todo mundo. Eu quero o teu perdão. Começa uma conversa. Começa uma comunhão. Começa uma amizade. Começa uma união. Amados, esta é a vida celestial na terra. Sempre foi assim. Nós é que perdemos. Então, o alvo da nossa redenção é a ressurreição. É sairmos da morte, da separação de Deus e voltarmos para a vida eterna. Eu tenho muitos versículos aqui para falar da ressurreição, mas eu quero só colocar Filipenses capítulo 3. Só este, porque eu acho que este é assim, de todos, é o mais importante. Quando o apóstolo Paulo, um pecador, assassino, não ele talvez, mas ele concordava com com o assassinato dos cristãos, ele encontrou a Deus. Deve ser lá pelo versículo 5. Eu não anotei aqui. Porque eu tenho outros aqui. Sim, o 6, por favor. Pode passar o 7. Aqui ele já fala tudo que eu achava que era bom, descobri que não vale nada. Era tudo árvore do conhecimento. Agora sim. Tudo que eu era antes, tudo que eu tinha na minha religião, no meu cristianismo, vamos dizer hoje, eu considerei agora que eu achava que era bom, eu considero como perda, por causa da sublimidade. Olha, grifa isto, é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, para conhecê-lo.
A nossa vida é uma busca desesperada para ser um com Deus. Você poderia imaginar que, tendo uma oportunidade única de conhecer a Deus, você se preocuparia com qualquer outra coisa desta terra? Porque você iria querer conhecer o quê? Aqui ou ali. Tem pessoas, eu nem sei mais, amados. Eu já fui tão arrancada de tudo que eu nem sei o que as pessoas querem saber hoje. Nome de vinho, onde faz essas coisas. Sei lá, conhecimento inútil. Tudo que não é Cristo. Ele parou tudo e falou: agora eu quero conhecer a Cristo. Porque Ele é a única oportunidade, a porta aberta, o caminho aberto de volta para o Pai. Aleluia. Amados, a nossa redenção, os anjos querem saber como que Deus pegou um povo totalmente impuro no espírito, na alma e no corpo e os transformou em filhos de Deus. Então ele continua lá, por favor, continue ali. Eu considero tudo como perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecimento, a sublimidade do conhecimento. É aqui que você tem que voltar. E eu considero o resto como fezes, como lixo, para poder ganhar a Cristo. Cristo não se mistura. 9. Para ser achado nele. Antes nós estávamos em Adão. Deus arrancou a gente de Adão e colocou em Cristo. Não tendo mais justiça. Olha, Senhor, eu cumpri essa lei, essa e essa. Não. A minha justiça agora é pela fé no que Ele fez. A justiça que procede de Deus por crer, por não ser incrédulo. 10. Agora aqui o versículo 10, amados, e o 11, tem que estar grifado na tua Bíblia. Para conhecer a Jesus, para ter comunhão com Ele, para que Ele seja real na minha vida, para conhecer o poder da ressurreição que me arrancou da morte, me tirou do lago de fogo e me levou de volta para o Deus Santo. O poder da ressurreição. O nosso evangelho eterno é sobre um povo que morreu, que foi separado de Deus, mas por causa de Jesus, eles foram ressuscitados e unidos novamente a Ele. Mas nesse processo nós nos tornamos participantes do sofrimento, porque aqui nós ainda estamos no inferno. Este mundo ainda jaz no maligno. Por isso nós temos que nos unir a Ele na sua morte. E o versículo finalmente, o 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu fecho. Voltar rapidamente, sem religião, sem doutrinas, sem estudos intermináveis que nunca vão te ligar. O Espírito Santo está dizendo: Enoque andou com Deus e ele foi arrebatado porque ele entrou em Deus, e Deus mostrou a cruz e ele foi salvo. E ele correu de tal forma, quando eu entendi, Enoque, vocês precisam. Eu entendi que o que aconteceu comigo é o que tem que acontecer com todos. O que Enoque fez? Primeiro já comecei lá. Senhor, o que Adão fez? Senhor, por que ele fez? Senhor, que tenho eu com Adão? Será que o Senhor pode me explicar? Ele me explicou, me levou lá e falou: você estava lá. Por isso que quando ele foi banido, você foi. Mas em Cristo eu estou te dando a oportunidade de voltar ao lugar da queda. Dá as costas para aquela árvore e escolher a árvore da vida. Ah, mas eu saí correndo. Nada quero saber do diabo, dos satanistas, deste mundo perverso.
Eu agora quero conhecer a Jesus. Agora eu estou no reino de Deus, e no reino de Deus só tem Jesus. Aleluia. Deus me colocou num carrão, me levou, eu nunca mais vi o diabo. Antes ficava diabo aqui, diabo ali, fecha, abre, está repreendido, está amarrado, põe óleo aqui, põe óleo lá. Alguém passou por isso? Que coisa inacreditável. Quando você entra no caminho da santidade, Isaías 35, do 9 em diante, você nunca mais viu o diabo. Agora, você tropeçou, o teu pé quebrou? Senhor, o Senhor viu, Pai, em nome de Jesus, não tem mais diabo. É como Jó. Deus deu permissão para ele tocar, mas Jó nunca reclamou com o diabo. Jó foi direto para Deus. Por quê, Senhor? O que eu fiz? Nosso assunto é com Deus. Acabou, nós estamos no reino da luz. Acabou o reino das trevas. Não pense que ele não está ao seu derredor tentando te enganar. Mas cabe a você resistir ao pecado. E você nunca mais vai ter esse problema. Pecou, se arrependa imediatamente. E continua limpo, não se suja de novo, não. A nossa redenção é simples. Morremos em Adão, fomos separados de Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que Ele nos amou, mesmo estando nós mortos, separados dele, inimigos de Deus, Efésios 2, Ele nos amou. Nós somos inimigos de Deus quando escolhemos a desobediência, amados. Só isso, sim, só isso. No reino de Deus não vai entrar desobediência. Lá o reino é dele, é do jeito dele. Por isso, se você não gosta do jeito de Deus, você realmente tem que procurar outro lugar. O céu não é para você. Não, o céu de Deus não é. E agora em Jesus nós voltamos. E agora que a gente voltou, nós só queremos ficar agarrados, porque nós conseguimos sentir a dor da separação e a impossibilidade eterna de voltarmos para Deus, se Ele não viesse por nós. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé um pouquinho. Vamos adorar o Senhor. Quero agradecer as minhas irmãzinhas que fielmente adoraram Cristo o tempo inteiro, para que esta ministração fosse regada com adoração. Porque para onde iremos, amados? Que mais queremos? Põe a mão no teu coração. Fala, Senhor Jesus, quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Senhor, eu nunca vou conseguir entender como que o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, todo o céu te adora, todas as obras das tuas mãos te louvam, e eu, como tua criatura principal, a tua imagem e semelhança, estava perdido, adorando as coisas deste mundo, me prostrando diante de ídolos imundos, de pedra, de pau, me matando para conseguir uma coisa nesta terra, que daqui um pouco já quebrou, já bateu, já virou lata velha. E eu tenho um Deus que me ama, que preparou um reino eterno. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu preciso te conhecer. Espírito Santo, me ajude a conhecer a Jesus, me ajude. Espírito Santo, eu preciso viver a redenção perfeita. Eu quero ser crucificado com Cristo. Eu escolho ser crucificado com Jesus, e que fique morto e crucificado para sempre o meu velho homem, natureza da serpente. E agora, Senhor, eu quero nascer de novo, Senhor, uma nova criatura
criatura, a tua imagem e semelhança. E eu te imploro, Senhor, porque tenho pouco tempo à frente, faça uma obra perfeita na minha vida. Espírito Santo, imprime na minha mente a lei do Senhor. Grava com fogo nas tábuas do meu coração. Eu quero obedecer o Senhor de dentro para fora. Eu quero obedecer o Senhor do meu coração, não lendo uma letra e tentando forçar a minha carne. Não, eu quero que esta carne morra e que Cristo agora viva em mim. Eu quero que a redenção que o Senhor me deu, que os anjos olhem e falam: como que Deus pode fazer isto? Meu Deus, eles estão sendo transformados à imagem do Criador. Ah, Senhor, eu quero estar entre estes. Eu quero estar contigo para sempre, para que no que diz respeito a mim, valeu a pena. A tua morte por mim não foi em vão. Eu te agradeço, meu Pai, por enviar Jesus, por vir até nós. E eu quero te dizer, Senhor meu Deus, que eu creio e eu confio que o Senhor é todo poderoso para fazer uma obra perfeita na minha vida, até o dia da vinda de Jesus. No mais poderoso nome de Jesus, hoje o Senhor fez novas todas as coisas na minha vida. Amém.